Seja bem-vindo ao mundo marcial. Kickboxing é um termo que tem dois significados. Primeiro, representa um grupo de artes que misturam chutes e socos. E também é um esporte de combate criado na década de 1950 no Japão. O kickboxing japonês é uma versão híbrida do karatê com regras de contato total, que se baseia em uma mistura de regras do karatê e do muay thai colocadas em um estilo de luta. Os fundadores deste estilo foram Tatsuya Yamada e o promotor de boxe Osamu Noguchi. Veremos as origens do kickboxing japonês, que levou à primeira academia de kickboxing e ao primeiro uso do termo kickboxing em artes marciais e esportes de combate. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. O kickboxing japonês é uma arte marcial criada como uma mistura híbrida de técnicas de karatê e regras de muay thai. Surgiu na década de 1950 no Japão como resultado de uma grande rivalidade entre essas duas artes. Em sua forma inicial, a maioria das técnicas vinham do Kyokushin enquanto as regras vinham do muay thai. Mas com o tempo, o kickboxing japonês evoluiu muito e agora inclui também técnicas avançadas do boxe ocidental. A ênfase está no trabalho de pés rápido, ataques explosivos, alto rendimento de socos e chutes rápidos. É um estilo limpo onde todos os lutadores são muito técnicos tanto no ataque quanto na defesa. Os praticantes do kickboxing japoneses tendem a ser disciplinados durante a trocação, sempre mantendo as mãos levantadas e desferindo contra-ataques rápidos. Na forma inicial, os praticantes japoneses também podiam usar táticas sujas, como cabeçadas e arremessos poderosos. A ideia principal por trás desta decisão foi torná-lo diferente do Muay Thai. Mas essas medidas foram proibidas em 1966 para melhorar a segurança. Foi em 1963, quando o karateka japonês enfrentou lutadores de Muay Thai no mundialmente famoso estádio Lumpina em Bangkok, Tailândia. E o homem que organizou essas lutas e que acabaria por cunhar o termo kickboxing foi o promotor de boxe Osamu Noguchi. Osamu Noguchi, criador da palavra kickboxing. As lutas de karatê versus Muay Thai foram organizadas pelo promotor de boxe japonês Osamu Noguchi, o homem responsável por cunhar o termo kickboxing. Noguchi foi o primeiro a usar o termo kickboxing e também estabeleceu a primeira associação de kickboxing em 1966 no Japão. Noguchi estava interessado em Muay Thai e viu seu potencial comercial como esporte de combate no Japão. Mas ele primeiro procurou que os lutadores japoneses tivessem sucesso e vencessem lutas contra lutadores tailandeses, a fim de comercializar melhor o esporte de combate entre os japoneses com lutadores locais. Isso levou às primeiras lutas de karatê versus Muay Thai. Noguchi, enquanto promotor de boxe, percebeu que o boxe de estilo ocidental provavelmente seria facilmente superado pelo Muay Thai. Em vez disso, procurou enviar lutadores de karatê para competir contra os tailandeses em Bangkok. 3 karatecas japoneses lutaram em Lumpinee, contra lutadores tailandeses, sendo 2 deles derrotados e uma vitória marcada para o karatê. Os 3 karatecas japoneses que viajaram para competir contra o Muay Thai foram Kenji Kurosaki, Akio Fujirara e Tadashi Nakamura. Kenji Kurosaki, o fundador da Academia Meijiro de Kickboxing. Embora Kenji Kurosaki perdesse para seu oponente tailandês, Kurosaki ficou mais interessado em Muay Thai e em aprender o estilo de luta dos tailandeses para incorporar em sua própria jornada como artista marcial. Isso levou Kurosaki a fundar a mundialmente famosa Academia Meijiro. Provavelmente uma das primeiras academias de kickboxing do mundo. A visão de Kurosaki era criar um centro de treinamento que desenvolvesse lutadores de elite nas disciplinas de Muay Thai e Kickboxing, ao mesmo tempo que promovia os valores de disciplina, respeito e espírito esportivo. Sob a orientação de Kurosaki, a Academia Meijiro se tornou uma das academias mais prestigiadas e respeitadas do Japão e treinou muitos lutadores de classe mundial. Os métodos de treinamento e habilidades de Kurosaki foram fundamentais na formação das carreiras de vários campeões que competiram em competições nacionais e internacionais de kickboxing e Muay Thai. Estilo japonês de kickboxing. Métodos de treinamento. A Academia Meijiro de Kurosaki tinha uma grande variedade de lutadores e o que viria a ser provavelmente o melhor aluno de Kurosaki, Toshio Fujiwara. Meijiro e Fujiwara desenvolveram os pilares do estilo inicial do kickboxing japonês, e a base do estilo holandês, à medida que ele começou a se concentrar cada vez mais no boxe e nos chutes baixos.
Fujiwara se tornaria o primeiro não-tailandês a ganhar o título Rajadenner em 1978. O estilo Mejiro Fujiwara seria então adotado pelo pioneiro holandês do kickboxing Jan Pleijs. Pleijs fundaria a Academia Mejiro na Holanda na década de 1980 e o estilo japonês de kickboxing de Mejiro seria transmitido a todos os seus alunos e espalhado por toda a Holanda. Esta seria a origem do agora mundialmente conhecido estilo holandês. O boxe ocidental em combinação com chutes baixos permitia menos chances de os chutes serem agarrados. Esta se tornaria então a espinha dorsal do kickboxing japonês e holandês em geral. Os métodos de treinamento no kickboxing japonês envolvem vários aspectos de condicionamento, técnica e estratégia. Alguns dos métodos de treinamento incluem treinamento cardiovascular. O kickboxing japonês exige esforço físico intenso, por isso os lutadores devem ter o melhor condicionamento físico. O treinamento cardiovascular, como correr e pular, aumenta a resistência e a estamina. Treinamento de força e condicionamento. Os lutadores realizam treinamento de força e exercícios de condicionamento usando pesos, peso corporal e treinamento de resistência. Isso aumenta a força, o poder explosivo e a resistência muscular. Treinamento técnico. O kickboxing japonês exige uma execução técnica perfeita, portanto, praticar chutes, socos, joelhadas e cotoveladas é essencial para se tornar um lutador eficaz. Sparring. Os lutadores treinam para desenvolver seu timing, ritmo e precisão. Sparring proporciona a prática para partidas reais, aumenta a confiança e ajuda a refinar novas técnicas. Kickboxing japonês e a criação do kickboxing holandês. Fora da Academia Mejiro no Japão, vários lutadores influentes treinaram e lutaram, incluindo Jan Pleijs, um lutador holandês que faria seus treinamentos e aulas na Academia Mejiro de Kurosaki e fundou a Academia Mejiro na Holanda na década de 1980. Sob a orientação de Jan Pleijs, a Academia Mejiro tornou-se um renomado centro de treinamento que atraiu lutadores talentosos e entusiastas de todo o mundo. A experiência e os métodos de treinamento de Pleijs desempenharam um papel crucial no desenvolvimento de lutadores que alcançaram sucesso em diversas competições internacionais. A Academia Mejiro treinou vários lutadores notáveis, incluindo o multicampeão do K1 World Grand Prix, Peter Aerts, bem como outros lutadores talentosos, como Ramon Dekkers, André Menard e Robbie Keman. Esses lutadores e outros associados à Academia Mejiro contribuíram para o crescimento e a popularidade do kickboxing, tanto na Holanda como no mundo. A dedicação e contribuições de Jan Pleijs ao esporte fizeram da Academia Mejiro uma instituição influente no mundo do kickboxing, e continua a treinar e produzir lutadores de sucesso até hoje. Kickboxing japonês e o K1. Kickboxing japonês é um termo mais amplo que se refere ao estilo de kickboxing originário do Japão, abrangendo várias organizações e conjuntos de regras. O K1, por outro lado, refere-se especificamente a uma organização de kickboxing em formato de evento conhecido por suas lutas agressivas e foco na trocação em pé. Embora compartilhem algumas semelhanças, existem diferenças distintas entre eles em termos de regras, técnicas de luta e organização. O kickboxing japonês normalmente segue um conjunto de regras que permite uma ampla gama de técnicas, incluindo socos, chutes, joelhadas e cotoveladas. Muitas vezes é governado por organizações como a Japan Kickboxing Association, JKA, ou a International Kickboxing Federation, IKF. As regras podem variar ligeiramente entre diferentes organizações, mas geralmente enfatizam o equilíbrio entre as técnicas de golpe. K1, por outro lado, é uma organização específica de kickboxing em formato de evento que foi estabelecido em 1993. K1 se concentra na luta em pé e é conhecido por suas lutas agressivas e em ritmo acelerado. As regras do K1 restringem o clinching e o grappling, colocando maior ênfase nas técnicas de golpes. Os lutadores do K1 costumam competir em torneios com várias lutas na mesma noite. O primeiro estilo de kickboxing. O kickboxing japonês pode ser considerado o primeiro estilo de kickboxing criado que realmente usou o termo kickboxing, que foi cunhado pela primeira vez pelo promotor de boxe japonês Osamu Noguchi. Embora estilos de kickboxing existam há séculos, como o Muay Thai, boxe birmanês, o kickboxing japonês foi o primeiro estilo a usar o termo kickboxing.
E do kickboxing japonês também surgiram lutadores e estilos mundialmente famosos, como o estilo holandês e a Academia Megiro na Holanda, bem como o K1, a promoção de luta japonesa de renome mundial que utiliza o kickboxing em suas lutas. O kickboxing japonês cresceu e se tornou popular no Japão quando começou a ser transmitido na TV. Em 1970, o kickboxing era transmitido no Japão em 3 canais diferentes, 3 vezes por semana. As lutas aconteciam regularmente entre kickboxing japoneses e tailandeses. Em 1980, devido à baixa audiência e à pouca cobertura televisiva, a era de ouro do kickboxing no Japão terminou repentinamente. Foi então em 1993, quando Kazuyoshi Ishii, fundador do Karate Seido Kai-Kan, produziu o K1 sob regras especiais de kickboxing. Em 1993, o kickboxing tornou-se famoso novamente. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.